Olá, amigos, de volta, né? Como dito no vídeo anterior, falar um pouquinho sobre as enzimas. Né? As enzimas são proteínas especiais que aceleram reações químicas. A função da enzima é acelerar a reação química. Deixa eu contar um pouco dessa história, né? Eu vou exemplificar isso da seguinte forma. Uma reação química, para acontecer, ela pode acontecer espontaneamente? Pode. Ela pode demorar muito tempo para acontecer? Pode. Ela pode acontecer muito rápido? Pode. Né? Quando uma reação química ela tende a demorar muito para acontecer, você acelera essa reação química com a tal da energia de ativação. Normalmente essa energia de ativação é calor, pode ser eletricidade, micro-ondas, a cozinha da gente é um grande laboratório, né? Então você usa energia de ativação. Se você faz um bolo, a dona de casa vai fazer um bolo, ela coloca aquele fermento químico, aquele pó branco, e quando ela coloca no forno, o forno tem que estar pré-aquecido a 200 graus, por exemplo, tá? Para que a massa cresça, para que o fermento possa produzir gás suficiente para fazer a massa inflar, ele precisa de 200 graus de temperatura. No início da vida, segundo a biologia, cerca de 3 bilhões de anos atrás, as primeiras protocélulas elas começaram a desenvolver atividade metabólica, elas começaram a ter reações químicas sendo aceleradas. Mas reparem vocês, elas não podiam depender de 200 graus de temperatura, correto? Elas seriam destruídas. Você não pode depender de 200 graus de temperatura para digerir uma proteína, por exemplo. Então você come um pedaço de pão com carne, para digerir o amido do pão e a proteína da carne, você tem que ir para a sal? Não existe. Tá? Muito bem. Então, um certo momento da evolução biológica, surgem proteínas que conseguem atenção para isso, porque isso é pegadinha de concurso de vestibular, de prova de sala de aula, conseguem substituir a maior parte da energia de ativação necessária para uma reação acontecer. Quem são essas substâncias? São as enzimas. E aonde eu frisei, cuidado, é pegadinha. Por quê? Porque eu não disse que a enzima substitui toda a energia necessária. Eu disse que a enzima substitui a maior parte da energia necessária. Significa que tem que haver uma quantidade mínima de calor para que as reações possam acontecer. A enzima precisa de uma pequena quantidade de energia. Agora, obviamente, ela não vai precisar daqueles 200 graus. Né? Ela vai precisar, no nosso caso, de 36,5 para ela continuar acontecendo, para ela ajudá-la a que aquela reação aconteça. Então, as enzimas, elas são catalisadores biológicos. Lembra do bolo? Lembra do bolo? Claro, acabei de falar sobre o bolo. E quando você faz massa de pizza? A massa de pizza ela não leva aquele fermento químico, ela leva um fermento biológico. Quem é esse fermento biológico? Aquela massa cinza que você coloca na pizza. Aquilo é um fungo, meus amigos. Aquilo é um fungo. Olha lá na composição. Aquilo é o nosso famoso, glorioso Saccharomyces. E se você fizer, né, aqueles que fazem com água ou com leite, não importa. Se você fizer com água ou leite gelado, aquela massa demora um delta T qualquer para crescer. Mas se você substituir por água ou leite morno, ela vai crescer mais rápido.
ela cresce mais rápido. Se você botar água fervendo, você mata o fungo e ela não cresce. Então reparem vocês a diferença. Eu preciso dos 200 graus? Não, eu preciso de um pouquinho mais de calor apenas. Perfeito? Então as enzimas, elas são catalisadores biológicos que substituem a maior parte da energia de ativação necessária para uma reação química acontecer. Anotem isso, não esqueçam até o dia do vestibular. Sem enzima não existe vida. A vida é enzimática, perfeito? A vida só é vida porque existem reações químicas acontecendo mediadas por enzimas. E como eu dou um nome a essas enzimas? Fácil, né? A nomenclatura das enzimas, as enzimas são espécie específicas. Elas atuam num sistema que muitos chamam de chave e fechadura, outros chamam de encaixe induzido, não importa, mas elas são específicas. Né? A proteína enzima, ela tem um formato geométrico que nós chamamos de tridimensional, né? Estrutura terciária, estrutura quaternária, não é isso? Ela tem um formato geométrico, vamos lá, vamos entender agora assim. Eu tenho aqui uma substância e eu tenho uma enzima que tem um formato tridimensional. Essa enzima encaixa perfeitamente nesse substrato. Perfeito? Se ela encaixa, ela serve para esse substrato. Ela não serve, por exemplo, para esse substrato aqui. Não serve para esse substrato. Então ela não é específica para esse e é específica para esse. Então as enzimas são sempre específicas. Tudo bem? Elas são próprias para aquele substrato. E aí, de acordo com o substrato, você acrescenta a esse nome do substrato o sufixo -ase. Então vamos lá. No nosso vídeo de açúcares, falamos da sacarose, que é um disacarídeo. Ele é quebrado pela enzima sacarase. A lactose é quebrada pela enzima lactase. Os lipídios são quebrados pela enzima lipase. Algumas outras enzimas têm como nomenclatura o que elas fazem, né? Essa enzima aqui ela atua retirando hidrogênios. Então é uma deshidrogenase. Essa aqui atua transferindo o grupamento de um lado para o outro, é uma transferase. Mas sempre esse sufixo ase vai ser alusivo à atividade enzimática. Perfeito, meus amigos? Então, visto isso, vamos para os fatores que interferem na atividade enzimática. Amigos, eu disse a vocês que as enzimas, elas têm uma estrutura geométrica, primeiro, uma proteína é uma sequência de aminoácidos. Então, se você une todos os aminoácidos, você tem a estrutura primária. Todos os aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Agora vamos pegar esses aminoácidos, essa sequência de aminoácidos, essa proteína, e vamos começar a enrolar. Estrutura secundária. Vamos enrolar mais ainda. Estrutura terciária. Se eu enrolar mais ainda, quaternária, mas eu vou parar na terciária. Por quê? Porque eu acho que a terciária já me permite ter uma ideia que isso aqui é uma figura tridimensional. É uma figura tridimensional.
para ter um formato geométrico. Esse formato geométrico é garantido por aquilo que você estuda lá na química, das chamadas pontes de hidrogênio, pontes de sulfeto, né? Que são uniões entre hidrogênios, entre enxofres. Muitos aminoácidos têm enxofre na sua estrutura, né? Então, isso garante a estabilidade dessa figura geométrica. Então, está aqui, né, nosso exemplo que eu dei, a enzima, aqui o substrato. Muito bem. A velocidade da enzima ela é proporcional à temperatura. Então, velocidade, temperatura. Aqui seria o zero. Aqui seria 100. Beleza? Vamos lá. Então, amigos, reparem vocês o seguinte. À medida em que eu aumento a temperatura, eu aumento a atividade enzimática. Eu aumento a atividade enzimática. Eu aumento a atividade enzimática. Por isso a carne no freezer não apodrece. Porque quem apodrece a carne são fungos e bactérias. Se você congela todo mundo, não tem atividade metabólica. Não é verdade? Por isso o arroz no inverno pode ficar em cima do fogão de um dia para o outro. Mas ele não pode ficar de um dia para o outro no verão. Está muito quente. Fungos e bactérias estão lá. Perfeito? Aumentou a temperatura, aumenta, agita as moléculas, e os fungos ficam nervosos, as bactérias ficam nervosas, começam a decompor. Só que vai chegar um momento e para a maioria das enzimas, esse momento é em torno de 36 graus, em que nós atingiremos o ótimo da atividade, ou seja, a partir desse momento, se você aumentar a temperatura, você vai começar a quebrar essas pontes que estão garantindo esse formato tridimensional. E aí, ela volta aos formatos anteriores. E como é chave e fechadura, encaixe induzido, ela não encaixa mais. Se ela não encaixa mais, a velocidade vai despencar, não vai ter mais atividade enzimática, e nós dizemos que a enzima sofreu desnaturação. Entendemos agora porque a febre pode dar convulsões? Sobe muito a temperatura e os neurotransmissores, que são proteicos, eles começam a sofrer desnaturação. E aí você tem que correr para baixar essa temperatura. Porque esses se perderam. Óbvio, serão produzidos outros. Sim, mas se as células sofreram danos, elas não produzirão outros. E aí os danos serão permanentes. Perfeito? Então, entendemos que a temperatura ela é fundamental na atividade até um certo ponto. Aumenta a temperatura, aumenta a atividade. Perfeito? Lembra lá da água gelada e da água morna para se fazer a massa da pizza. Aumenta a temperatura, aumenta a atividade, até atingir o ótimo. O ótimo gira sempre em torno de 36? Sempre não. Nós temos bactérias termófilas que vivem em beira de vulcão submarino a 60, 70 graus. Elas sobrevivem. Mas, para a grande maioria dos seres vivos, em torno disso aqui. Perfeito? Um outro fator que pode interferir, o famoso pH, potencial de hidrogênio. Amigos, o pH, para quem já estudou isso, é uma escala logarítmica. Né? Então a gente pode ter pH negativo, a gente pode ter vários valores de pH. Convencionou-se criar uma escala que vai do 1 ao 14, passando pelo 7, que é o meio, né? O que é o pH? O pH é uma variação, né, na quantidade de cátions de hidrogênio ou ânions de hidroxila que você tem dissolvidos no ambiente, dissolvidos nos tecidos, no interior das células. Né? Quanto maior a quantidade de cátions de hidrogênio, mais o pH será ácido.
Quanto maior os ânions de hidroxila, mais alcalino ou básico, né? Depende aí, tem autores que usam a expressão básica, pH básico, pH alcalino, mais alcalino ou básico será o pH. E se você tiver as mesmas quantidades, você vai dizer que o teu pH ele é neutro. É o pH em torno do 7. Perfeito? Então cuidado aqui, tá? O 1 é mais ácido que o 3. O 14 é mais alcalino que o 13. Cuidado. Para cá ele aumenta. Para cá ele aumenta. Perfeito? Então o 6 é pouco ácido comparado ao 5, ao 4, ao 3, ao 2, ao 1. Muito bem. Quando você compra um cosmético, quando você compra um shampoo, alguma coisa lá no supermercado, você sempre compra um produto de pH neutro. Porque você não sabe o pH da tua pele. Né? Alguns têm um pH um pouco mais para lá, um pH um pouco mais para cá. E aí, só mesmo o médico, o dermatologista, depois de vários testes, ele vai receitar um produto com pH manipulado, adequado no teu caso. Mas a princípio você sempre usa algo neutro. E as enzimas, elas vão funcionar muito bem em torno de um pH neutro, um pH 7. Ou seja, esse pH 7 é o que nós vamos chamar de ótimo da atividade. Ótimo da atividade. Mas nós vamos ver lá no nosso vídeo de fisiologia humana, na digestão, nossos vídeos, vamos assistir nossos vídeos, vamos comentar no vídeo se gostou, o que você quer para o outro vídeo, o que você achou que ficou ruim, comenta lá, a gente vai melhorando tudo isso juntos. Vocês vão ver que lá na digestão humana, lá no estômago humano, nós temos uma enzima que funciona no pH muito esquisito. Ela funciona muito bem no pH 2, que é a pepsina. Né? Que é a pepsina. Perfeito? E nós vamos ver, por exemplo, que mais adiante no duodeno, nós temos uma enzima, duas aliás, é a quimotripsina e a tripsina, que funcionam no pH em torno de 11. Não, 10, vamos botar 10. 10 para os colegas que assistiram esse vídeo não brigarem comigo. Em torno de 10. São exceções da natureza. A maior parte vai funcionar aqui no pH 7. E para terminar, tá? Para terminar, eu quero só comentar com vocês que existe um terceiro fator, que é a quantidade de substrato. Velocidade, substrato. Bom, agora a gente vai entender uma coisa muito curiosa, eu sempre brinco com isso, né? A gente vai comprar um bolo, desses prontos, né, para fazer em casa, ou só misturar lá o que tem que misturar água, leite, e aí ele sai perfeito. Mas tem sempre aquele sujeito que diz assim, vou botar mais uma farinha, eu vou botar mais não sei o quê. Poxa, o cara é um engenheiro químico, é um nutricionista, estudou estequiometria, estudou um turbilhão de coisas para chegar naquela formulação, para você chegar ali e adicionar 200 ml, não é 210 nem 190, 200 ml de água ou de leite. Muito bem. Com as enzimas vai acontecer isso. Nós temos aqui uma sala de aula, vocês não estão vendo, isso aqui é uma sala de aula do curso DG, do qual eu sou coordenador pedagógico. Isso aqui é uma sala de aula. Tem várias carteiras. Os alunos sentam nas carteiras. Né? Cada carteira poderia ser uma enzima, cada aluno um substrato. Se eu tiver 30 carteiras, 30 alunos. Se eu tiver 31 alunos, alguém fica em pé, alguém sobra. Então, vai funcionar da mesma forma. Agora a gente vai entender por que o bolo sobra. O bolo sobra porque você
vai adicionando substratos, e a velocidade vai aumentando, porque tem enzima sobrando, a enzima pega aqui, pega ali, sai daqui, volta lá, pega aqui e tal, e vai embora. Só que daqui a pouco todas as enzimas estão ocupadas. E agora? Agora, se eu continuar adicionando substrato, é a única curva que não obedece a esse padrão aqui, ó, tá? De diminuição da velocidade. Daqui para cá, a velocidade está diminuindo. Olha, certo? Aumenta, está aumentando, ó, está aumentando, ó, está aumentando, ó, está aumentando, ó, está aumentando. Agora ela vai diminuir, ó, está diminuindo. Está aumentando, ó, está diminuindo agora. Ó, está diminuindo. Aqui não. Aqui, quando todas as enzimas estiverem saturadas, não adianta você botar mais substrato, porque a velocidade vai se manter constante. Então, cuidado com isso. A velocidade se torna constante. Por quê? Porque todas as enzimas estão ocupadas com seus substratos. Perfeito, meus amigos? Então, dá aquele like, comenta aí, diz o que achou, o que gostou, o que não gostou, e eu volto num outro vídeo com os lipídios. Até já!